Bom, gente, olha, é impressionante que a gente fala dos barulhos, a gente fala do que está acontecendo, e é claro que a gente vai levar mais para essa parte, por exemplo, mais urbanista. Mas a gente aproveita e puxa também, porque é qualidade de vida. Quando a gente fala sobre um assunto, a gente acaba, de uma certa forma, não perdendo a oportunidade de chamar a atenção para outros barulhos, né? Inclusive, existem determinados barulhos que incomodam muito a sociedade e que às vezes você pensa que não, né? Às vezes você tem um comércio ali e você precisa realmente cuidar daquele ambiente, mas é importante porque acaba envolvendo toda a sociedade. E hoje a Débora está aqui porque nós vamos entender melhor. Primeiro, entender melhor esse barulho, esse ruído urbano. A gente vai entender melhor dessa forma. Entender os impactos também de cidades barulhentas, porque a gente vê muito barulho. Eu fico imaginando, se nós estamos incomodados com esse barulho que acontece, né, nessa parte urbana, é bom que a gente leva para todos os lados. E aí as pessoas começam logo a se conscientizar. E a nossa maravilhosa arquiteta Débora Barreto hoje está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Vamos explicar, primeiro para quem está em casa, que ruído é esse, nessa parte urbana, para a gente entender melhor. Bom dia a todos, bom dia. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. A gente está falando de uma poluição que afeta a nossa qualidade de vida. O ruído urbano, ele é causado pelo trânsito, pelas obras, pela construção civil e também pelas atividades sociais. E esse ruído, ele não ocorre apenas no ambiente urbano, porque ele adentra nas nossas residências, ele adentra nos escritórios, nas escolas. Então, quando a gente fala de cuidar do ruído urbano, é cuidar da saúde do ambiente externo e também do ambiente interno. O que pode ser considerado, na verdade, um ruído urbano? Principalmente trânsito, atividades industriais, obras, bares, restaurantes, todo esse tipo de atividade que envolve algum tipo de sonoridade, excessos que fazem com que o ambiente ele deixe de ser saudável, ele passa a ser poluído. Muitas vezes as pessoas que estão vivenciando não estão percebendo, porque às vezes esse ruído, para quem está praticando, é normal, mas para quem está ouvindo do outro lado, incomoda de verdade. E a gente sabe que não é de hoje que se tem, de uma certa forma, essa incomodação. Mas aí, a gente indo para esse lado mais urbanista, para essa sensibilidade de perceber como a gente pode melhorar, como a gente pode mudar de uma certa forma. Porque a gente percebe isso mesmo dentro de casa, é impressionante. Então, você tocou num ponto muito importante, porque a gente acha que está acostumado com o ruído. A gente entende que o ruído ele está aí e a gente não pode fazer nada para se proteger. Quando a gente percebe que o ruído ele afeta a nossa qualidade de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando de algo que muda o nosso comportamento, algo que interfere no nosso bem-estar. Então, quando eu falo de qualidade de vida, eu não estou falando de luxo, de sofisticado, de nada que é supérfluo. A gente está falando de essencial. O ruído, ele nos afeta sem a gente perceber. Tem a poluição do ar. Se tiver uma fumaça, a gente se protege. Se começasse uma fumaça aqui, a gente ia sair. E por que a gente se permite ficar em ambientes ruidosos? Porque a gente não vê o som. A gente acha que está acostumado, mas eu garanto a vocês, todos que estão escutando, que o nosso sistema nervoso, ele absolutamente nunca ele se acostuma ao ruído. De alguma forma, a gente gasta energia para se proteger do ruído e a nossa saúde ela vai cobrar a curto, médio ou longo prazo. As doenças do século estão associadas ao ruído. A gente está falando de estresse, depressão, ansiedade, problemas gástricos, problemas cardíacos. Cada pessoa reage de uma forma, sem falar no comportamento humano. Os bairros mais ruidosos do mundo são os mais violentos. A gente fica mais impaciente, mais intolerante e a gente lida diferente com o nosso próximo. A gente está entendendo que é uma questão muito séria. Não é uma questão de, gostei, estou acostumado, eu durmo de qualquer forma, já não me atrapalha o ruído daquele restaurante, eu vou. Você sabia que até a nossa digestão, ela muda quando a gente come em ambientes ruidosos? Eu acredito demais. Inclusive, o que eu falei logo no início, por que chama atenção? Porque não tem como você falar desse lado urbano sem você falar da sociedade. Não tem como você falar do lado urbano sem você falar das pessoas que estão vivendo naquele local. Digamos que tem uma obra próximo da minha casa. Não tem como eu dizer que está tudo muito bem dentro da minha casa. Por exemplo, o que aconteceu da pandemia para cá, Débora? Não sei se você concorda.
as pessoas passaram a trabalhar dentro de casa. Sim, muito. Uma boa parte deixou de estar nas empresas e começaram a ficar mais dentro de casa. Significa dizer que aquele dia todo fora de casa já não existe tanto. A gente vê as pessoas mais dentro de casa. E com isso, você está unindo o trabalho de casa, o trabalho de fora, levando para dentro de casa, fora os ruídos que ali estão. Isso com certeza provoca uma irritação. Muito, muito. O ruído urbano, ele pode ser tratado de 3 formas. Sim. Ou na fonte sonora, que é você minimizar o ruído urbano. No caso de um metrô, é mais tranquilo de se isolar, porque você tem uma via ali contínua, você pode projetar barreiras acústicas. No caso do trânsito é mais diferente, porque a gente vai colocar barreira acústica na cidade, é complicado. Então resolve ou na fonte sonora, para de andar carro na rua, isso não é solução. Barreira acústica não é solução, na transmissão sonora. Ou no receptor, que é na nossa residência, por meio de esquadrias acústicas, a gente tem algumas soluções assim de cortinas, que são bem densas, acústicas, mas que obrigam a gente a não ter ventilação. A gente, como nordestino, gostamos de vento, né? A gente precisa desse ar puro, essa troca. Então, as soluções são assim, se não acontece na janela, ela vai ter esse ruído, ele vai adentrar e vai afetar as pessoas. E sem querer, as pessoas ficando mais irritadas dentro das suas casas. Aí, entrando nas residências, tem os ruídos que ocorrem na própria residência. E vamos falar de uma reunião virtual. Uma reunião virtual, o microfone, ele está captando todos os ruídos. Quem está do outro lado fica estressado nessa reunião. Tem que tratar a acústica desse local também. E é importante até relacionar, né, separar bem. Quando a gente fala de acústica arquitetônica, a gente tem 2 segmentos. O isolamento acústico, que a gente está falando muito bem aqui, é de proteger dos ruídos, mas tem também o condicionamento acústico, que é melhorar a qualidade sonora dentro do ambiente, que é o que a gente precisa em salas de aula, para garantir que que o aluno escute com clareza o que está sendo falado, que precisa de um restaurante para que você possa conversar sem ter que gritar e elevar o tom da sua voz com a pessoa que está a 1 metro da sua frente. A gente está falando de escritórios, que o ambiente precisa ser produtivo. Se eu estou falando que a gente fica mais intolerante, mais impaciente, mais irritado, como é que a gente vai produzir bem? Me diga. Olha, como é que a gente vai se concentrar? Nossa, Débora, você está falando de um assunto tão interessante que a gente sempre acreditou muito em quem está do outro lado ouvindo, que é bem mais fácil. E você está falando sobre um assunto de quem vive dentro deste ambiente com este ruído. Exatamente. Então, assim, eu estou dentro de um local de trabalho, eu estou dentro da minha casa trabalhando, ou estou dentro da minha casa convivendo e não estou percebendo os ruídos. Isso. O que acontece? Essa pessoa já está tendo algum problema? Já, seguramente. A saúde vai cobrar em algum momento. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Não. Por mais que a Débora esteja aqui, né, com essa parte da arquitetura, com essa parte, né, como especialista acústica, ela tem essa visão e ela tem esse diagnóstico. A minha dissertação de mestrado foi exatamente impacto na saúde das pessoas, tá? Então, assim, a gente não se acostuma ao ruído. A gente acha que está adaptado, mas ele vai cobrar. Por conta disso, precisamos nos conscientizar e nos proteger do ruído. A poluição sonora no mundo é considerada a mais perigosa de todas. Não necessariamente porque o efeito da poluição sonora é pior do que as outras poluições, mas é porque a gente não se protege. A gente se permite. E esse é o problema dos efeitos todos na saúde. Aí a gente chama atenção realmente para a saúde. Quais são os efeitos, os riscos de uma cidade barulhenta, essa parte urbana com esses ruídos? É o risco de verdade. A gente já está vendo. Já foi. Acho que as pessoas não estão querendo aceitar. Mas eu acho que falar desse assunto hoje é seríssimo. Talvez muita gente nem tenha levado em consideração. Não, é bom a gente reforçar, né? A gente reforçar isso mesmo. Vamos compreender que existe um instinto animal nosso que entende o ruído como uma agressão. Se a gente está sendo agredido, a gente não entende que de alguma forma inconsciente a gente vai se proteger daquilo. Se eu estou sendo agredido, eu vou me proteger. Isso já demanda um gasto energético. O gasto energético automaticamente já diminui o sistema imunológico, já deixa a gente mais propício a ter qualquer tipo de vírus, inclusive. A gente fica mais debilitado. Então, hoje,
principalmente atualmente, de 3 anos para cá, da pandemia para cá, questões de depressão e ansiedade, estresse se intensificaram muito. E é mais forte em pessoas que trabalham em ambientes ruidosos. As pessoas ficaram muito em casa, hoje está meio híbrido, hoje muitos estão retornando aos seus escritórios, que têm desconforto acústico, são escritórios que não foram preparados para esse uso, botam um monte de gente trabalhando junto, sem reduzir o ruído, sem fazer um projeto acústico apropriado, e a gente não escolhe o que ouvir. Se eu agora não quiser olhar para você, eu fecho o olho, não olho para você, mas se você falar, eu sou obrigada a escutar. A gente não tem pálpebra para os ouvidos. E se eu estou me concentrando ali em uma atividade e eu me distraio? Tem um estudo que comprova que ao longo de uma jornada de trabalho você chega a perder 40% da sua produtividade. 40% da sua produtividade se você trabalha em ambientes com desconforto acústico. Você trabalhou 10 horas, na verdade produziu 6. Vamos entender que isso proporciona erros de trabalho e em um hospital um erro pode representar uma vida. Então, ambientes hospitalares também, na Inglaterra já foi definido que a questão da acústica nos hospitais é uma questão de saúde pública. Porque as pessoas demoram mais para se recuperar, as pessoas ficam mais tempo ocupando aquele leito e automaticamente, como os hospitais são públicos, é mais custo para todo mundo. Então, é exigência nos países já desenvolvidos que tenha conforto acústico em escolas e hospitais. A gente está assim, será que precisa? Sim. Por que eu preciso me preocupar com isso, né? E eu estou super curiosa para entender como é que acontecem essas medições. Por exemplo, como nós estamos hoje dentro do estado do Piauí, mais precisamente dentro da nossa capital? Você já tem mais ou menos assim uma noção de como nós estamos hoje relacionados a ruídos dentro da nossa capital Teresina? E, ao mesmo tempo, como a gente pode fazer essa medição de uma forma oficial relacionada a esse ruído? As medições são feitas por meio de um equipamento chamado sonômetro, que ele é calibrado de forma frequente. E aqui em Teresina está ligado à polícia, que está ligada a um órgão ambiental. Tá? Eu sou de Salvador, estou aqui justamente por conta de um maior evento de acústica do Nordeste, que vai acontecer aqui amanhã. E em função disso, a gente tem coisas muito parecidas no Nordeste. As capitais do Nordeste sofrem de coisas muito parecidas em termos de desrespeito à questão do ruído, ao entendimento, o respeito ao próximo, de colocar emissões sonoras muito intensas, sem saber que para mim está sendo prazeroso, mas para o outro que está recebendo não é. Então, a fiscalização deve atuar de forma pontual e cada cidade tem sua própria legislação, pode ter sua própria legislação, desde que seja mais restritiva do que parâmetros nacionais. Então, isso tem que ser avaliado. E as cidades que têm muitos bares, restaurantes abertos, são as cidades que mais sofrem sobre isso. Eu acredito. Por que eu falo assim, mesmo você sendo uma pessoa de fora, eu acredito que você já chega, você tem essa sensibilidade, né? Isso. Consegue sentir algo. Eu não sei que dia que você chegou. Tem 2 dias. 2 dias, mas já deu para perceber alguma coisa aqui relacionada à nossa capital. Tá. E, por exemplo, trazendo essa importância desse assunto para dentro do nosso Piauí, isso já vai alertar aquelas pessoas que ainda não tiveram essa sensibilidade. Isso. E aí, de uma certa forma, em outros estados, melhor falando, aonde você vive, essas medições, elas são feitas com frequência? São feitas por meio de denúncias. E que eu acredito que todas as capitais, porque assim, a quantidade de fiscais não atende. O que deveria ser feito era um monitoramento constante das cidades. Inclusive, não é uma pessoa que vai medir, você tem sonômetros que ficam acoplados nas fachadas das edificações, para que você possa fazer o monitoramento das cidades. E aí você estuda, entende o diagnóstico, é um raio-x. Sim. E você vai ver aquela coisa que a gente chama de mapa acústico, aquela coisa colorida, você vai entender os campos mais ruidosos e mais silenciosos, e aí o poder público vai poder atuar. Às vezes você distribui a faixa, por exemplo, linhas de ônibus, você distribui, reduz o ruído urbano, tal. Então aqui tem um ruído urbano que é muito constante aqui, essa cidade, ela tem muitas edificações, né, assim, mas esse estudo diagnóstico, ele deve acontecer previamente. A gente ainda tem algumas capitais do Nordeste que já tem mapa acústico, já. Então, a gente está falando de Fortaleza, de Natal, ou seja, somos já referência no Nordeste nesse sentido, mas precisamos evoluir ainda para que esse monitoramento não seja só via denúncia. Sim, é o bar que está me incomodando, é a boate. A boate e o bar tem que ter isolamento acústico, inclusive é um alvará de utilização sonora que deve ser linkado ao alvará de funcionamento. Se o seu estabelecimento tem som, você tem que garantir que esse som vai estar dentro para quem escolheu estar ali.
exposto àquele ruído. Então, isso vai no trabalho de prefeitura, junto com a questão do meio ambiente, Nossa, entendeu? Débora, quando você fala assim, a gente evita tantos problemas, a gente evita Muitos. tantas dores, porque assim, não fica algo tão pessoal. É, É impressionante, mas durante um bom tempo, principalmente aqui dentro do nosso estado, dentro da nossa capital, essa questão das denúncias parece coisa pessoal. E as pessoas precisam entender que essa sensibilidade tem que acontecer. E quando se tem um estudo ou quando se traz práticas necessárias para aquele ambiente, para aquela parte urbana que está crescendo, que está em desenvolvimento, ela tem que crescer de uma forma correta, de uma forma que venha trazer saúde para as pessoas. E aí, quando você traz essas informações, isso é um alívio para a sociedade, porque já não passa a ter esse olhar pessoal, mas é a sociedade vivendo em coletividade, entendendo essa verdadeira empatia. Exatamente. Né? Você falou tudo, é exatamente complementar isso. É muito comum, às vezes, um cliente convida a gente para fazer um projeto de isolamento acústico, né, de um bar. Fala, porque tem um vizinho chato tá me incomodando. Eu falo, vamos entender de uma outra forma. Ele só quer dormir e você está impedindo ele de dormir. Amanhã pode ser sua mãe ou seu filho que queira dormir e alguém esteja incomodando. Sim. Sabe, se a gente exercer em tudo essa capacidade de se colocar um pouco no lugar do outro, a gente vai perceber que... Não, e eu ouço direto. Ai, tem um chato morador ali que reclama. Ele só quer dormir. Ele é chato porque quer dormir. E com certeza ele não é só. Porque assim, alguns reclamam e outros não reclamam, mas sofrem. Sofrem. E síndromes do pânico, crise de ansiedade, muitos. Eu fui visitar um casal em Recife, né, um mercado maravilhoso, assim, que está desenvolvendo muito. Eu acho, inclusive, que Teresina é uma cidade, por ser uma cidade mais nova, é possível você se adequar mais Sim. e você propor as soluções do que quem está já há muito tempo já viciado. A coisa Salvador tem muita coisa da cidade de ser festeira e tudo é festa e o ano todo. É muito difícil. As cidades mais novas, elas conseguem planejar melhor, Sim. até porque tem novos estudos sobre Sim. isso. Mas eu fui em uma residência de um casal em Recife e que foi muito surpreendente, porque eles tinham se mudado, um apartamento de altíssimo padrão. Eu digo que a acústica é uma das áreas mais democráticas no Brasil, né? Assim, não é porque você tem um apartamento que você pagou muito, você vai ter isolamento acústico, não necessariamente. Sim. E a esposa falou para mim, um vizinho disse sim, um vizinho que na verdade o que é que o vizinho estava fazendo? O vizinho estava caminhando dentro de casa, arrastando cadeira. O vizinho não estava tocando bateria. É a construção que não estava adequada para isolar esse tipo de ruído. E aí ele foi relatando que ele realmente está com dificuldade de dormir e tal, enfim, para resumir, o que me marcou foi que a esposa dele, quando estava saindo, ela falou, Débora, eu não reconheço mais o meu marido, ele era um homem tranquilo, e já tem de um mês para cá que ele fica super impaciente, ele é agressivo assim nas respostas, nas palavras. E assim, como esse ruído mudou o comportamento do meu marido. Eu falo, é o que eu estudo diariamente, você está vivenciando. A gente não vê o ruído, mas ele afeta. E que bom que ela teve essa oportunidade de perceber. E quantos não estão percebendo? Pois é, e exatamente. Nem imaginam que isso está acontecendo, não é verdade, Débora? Exatamente. Mas assim, a partir do momento que já tem essa consciência, que se traz essa consciência para a cidade, que começa a ter um olhar não de vizinho com vizinho, não de interesses únicos, mas de interesse da sociedade, Exatamente. Já começa a mudar a visão. Exatamente. Porque aí já não é sobre pessoas, é sobre viver bem dentro de uma cidade que está em desenvolvimento. Exatamente. Como serão as penalidades? Porque a gente tem que falar sobre isso também. A partir do momento que a cidade tem a consciência, a partir do momento que vai se cobrar de que esses ruídos sejam, de uma certa forma, diminuídos ou pelo menos se adequar ao ponto de respeitar essa coletividade, aí vai existir penalidades, acredito eu. Existe, com já certeza. Existe, mas muitas vezes consegue um ali, consegue, né? Às vezes tem uma questão que tem que... as penalidades estão muito associadas. Teresina acho que tem tudo, inclusive, para ser uma referência no Nordeste, Sim, tá? Sim. Seguramente, até pelo potencial que existe essa cidade. A gente tem penalidades relacionadas a multas, que varia o valor com relação a cada cidade. Primeiro consciência, né? Depois... Exatamente. Tem penalidade de você ir lá e levar o sonho embora mesmo, já vi festas de casamento serem... Sim. Imagine, o sonho de uma vida e a festa de casamento acabou porque levou o som. E chega a penalidade de realmente fechar o estabelecimento. Então, vamos entender que poluição sonora é crime ambiental. Se alguém entra com uma denúncia no Ministério Público, é uma ação criminal. Não, é um crime ambiental e que tem que ser... Tem igrejas passando por isso. Eu falo com os pastores, é meio esquisito uma igreja estar respondendo um processo criminal. Mas é o que acontece, porque poluição sonora é crime ambiental. Até escolas. A gente está vendo agora uma demanda, chegou ontem para a gente, de uma quadra de uma escola.
Então a pessoa do lado quer trabalhar, a pessoa está em casa trabalhando, home office. Imagina você mexer com um condomínio inteiro por causa de uma escola, né? Exatamente. Tem situações, tem um autódromo que está fazendo em Goiânia um estudo e justamente é um autódromo que vai ter festa de vez em quando, e um monte de condomínio residencial em volta. Tem que cuidar. No caso lá, o Ministério Público exigiu que seja feito todo um cuidado, um monitoramento. Débora, com a consciência que você tem, especialista como você é, como a gente pode fazer uma cidade mais consciente? Como a gente pode trabalhar essa cidade para se tornar um pouco mais silenciosa? Excelente pergunta. Você é uma mulher inteligentíssima. Prazer estar aqui nesse programa. Pois é, meu prazer estar recebendo você. De verdade. E tendo essa referência. Mas não é sempre que as perguntas são muito... E assim, você tocou num ponto muito importante. Tudo começa pela educação. E a educação, ela começa na base. E Teresina é uma referência em termos de educação, não só a nível de Nordeste, mas a nível de Brasil, vocês sabem disso. Então, quando você começa inserindo isso na educação desde as crianças começam a perceber isso. Então, a gente fala de desenhos, representar, passa uma atividade, vai para casa, você vai de hoje para amanhã, que ruído que você... Começar a fazer as crianças terem o exercício de escuta consciente. Quando a gente tem um exercício de escuta consciente, a gente presta atenção aos sons. Isso é um exercício que quanto antes iniciar, quando você crescer, você não vai se permitir estar naquele ambiente. Porque se uma pessoa reclama do barulho no restaurante, a pessoa é chata. Se um monte de gente chega lá e fala, muito barulhento, não quero comer mais daqui não, deixa eu pagar minha bebida, deixa eu ir embora, tal. Né? Você percebe que o dono do restaurante, opa, estou perdendo o cliente. Tudo é na educação. Eu não acho que é fechando estabelecimento e tal. Não é na briga. É um iniciar na educação para que daqui a 10 anos comece a gente perceber realmente essa mudança. E as crianças estão aí, que são os nossos futuros, né? Muito bom. E aí a gente fica feliz de estar te recebendo hoje aqui, esse alerta. E eu acho que você vindo e trazendo essas novidades, porque eu acho que para muitos é novidade, para nossa capital é novidade. Então, assim, é um prazer estar te recebendo aqui. Espero que você não venha só uma vez, venha mais vezes, se assim for necessário, mas que realmente esse lado urbano fique mais consciente. E que as pessoas, as empresas, né, os empresários, os empreendedores que querem crescer dentro desse mercado, que eles conquistem sua clientela e não percam suas clientelas. Isso. E que eles possam entender o que é bom e o que não é bom. Exatamente. Até para eles, porque de repente até o próprio profissional que ali está se perdendo, não está percebendo. Até ele está sendo prejudicado, não é isso, Débora? Exatamente. E a mudança já começou. Muito bom. Amanhã é um dia histórico aqui, né? Amanhã é o dia... Fique à vontade. É o dia que vai acontecer aqui em Teresina, o maior evento do Nordeste de Acústica. É um simpósio da Sociedade Brasileira de Acústica, Regional Nordeste, que a Regional Nordeste é uma referência a nível de Brasil, inclusive. Sim. É a regional mais atuante, pela primeira vez aqui no Piauí. E já começamos muito bem esse evento, já com o maior número de empresas apoiadoras. Isso quer dizer que vai ter uma feira lá de materiais acústicos. Ou seja, é um momento muito de transformação. É um dia inteiro com talks de 15 minutos, super dinâmico, não é uma coisa extensa, acadêmica, uma coisa mesmo para você, sociedade civil, para você, arquiteto, engenheiro, que tem algum tipo de problema de acústica. Vamos falar de legislação e poluição sonora, vai ser falar de acústica de vários restaurantes, acústica de escolas, de acústica virtual, vai ser falar de materiais acústicos, ou seja, tantos temas aí, porque o que tem de melhor dos profissionais de acústica do Nordeste estão reunidos aqui em Teresina para amanhã contribuir com vocês. Quer dizer, consciência, de fato, para que a sociedade entenda o que é certo e o que é errado, né? A gente entender melhor, porque a tecnologia está chegando aí, está tomando de conta também, e a tecnologia com certeza deve fazer parte de tudo isso. E aí a gente chama a atenção também, o Ed, me lembre, Ed, a gente trouxe um coordenador de uma universidade, da Universidade Federal, que veio com uma acústica para cá, feita de Buriti. De Buriti. Eles vão estar amanhã no evento. Pronto, que inclusive foi levado até para Dubai, foi levado para outros países, e a gente foi o primeiro praticamente a trazer esse tipo de entrevista para o programa, onde essa acústica melhora a questão, por exemplo, dos incêndios, né? Traz uma certa isolante térmico e absorvente acústico. E assim, é interessante porque nosso também está muito aqui dentro do nosso estado, e pra gente é um orgulho. Então, assim, que bom que ele vai estar também presente. Vai estar com... E como a gente está consciente. Um dos organizadores do evento, o pessoal Felipe, Renato. E a gente precisa conscientizar as pessoas. Na verdade, são utilizados algo que a gente
não está tirando nem está jogando. A verdade está se perdendo. Se Ainda não tem a souber questão utilizar. social, exatamente, Né? ainda ajuda social. Então, estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Muito Agradeço bom. a você, Eu que Débora agradeço. Barreto, arquiteta, mas também urbanista e especialista em acústica. Eu fico feliz, eu acho que isso é avançar. Com certeza. Viu, Débora? Com certeza. E fique à Parabéns. vontade aqui no nosso estado, tá bom? Tá Você tá bom. bem acompanhada, viu, com esse assessor maravilhoso. Muito tá querida. bom? Obrigada, tá? Tá bom, abraço, Quem quiser querida. também pode visitar o Instagram, não é isso? Isso, Sobrac Nordeste, que é sobrac.ne. A Sobrac tem 40 anos, ano passado, a sociedade, Sobrac é a Sociedade Brasileira de Acústica, e a Regional Nordeste, no sobrac.ne, está lá no link na bio para você se inscrever, e ainda tem algumas vagas para o evento de amanhã. Muito bom.